Fala galera, bom, antes de tudo queria muito agradecer a todo mundo que participou de toda a cobertura que a gente fez daqui na temporada de American Horror Story, tanto aqui no canal do YouTube, quanto na página do Facebook, quanto no Twitter e no site, enfim, em todas as nossas mídias sociais, vocês todos participaram bastante, então obrigado. Hoje eu vou estar falando de uma série derivada de American Horror Story, também produzida por Ryan Murphy, que é o criador de American Horror Story, e que também está sendo bastante elogiada, porém tem uma pegada um pouco diferente da série original, então eu vou estar explicando aqui pra vocês mais ou menos o que é a história de American Crime Story, quem são essas pessoas envolvidas na série, quem são esses personagens, o porquê que a série dessa vez resolveu tratar de um tema real. American Horror Story, next Wednesday at 10 on FX. Como eu tinha dito anteriormente no vídeo, American Crime Story não tem um nome parecido com American Horror Story à toa. Na verdade, a série é um spin-off de American Horror Story, que me deixou um pouco confuso, porque geralmente o spin-off tem a ideia de focar numa parte da história original que a história original não teve tempo de tratar detalhadamente. E American Crime Story tem uma pegada completamente diferente de American Horror Story. Porém, a série foi lançada como spin-off de American Horror Story. A série também é produzida por Ryan Murphy e Brad Falchuk, que são os dois produtores da série. Porém, dessa vez conta com uma equipe nova, tanto de roteiristas quanto de produtores e diretores, enfim. Ryan Murphy está dirigindo alguns episódios de American Crime Story, porém ele não é mais o chefão do projeto ali, tem várias outras pessoas envolvidas nessa série nova. Assim como American Horror Story, American Crime Story tem a ideia de ser antológica, ou seja, não vão ter conexões entre as temporadas. Uma temporada, segunda temporada da série não vai ter nada a ver com a primeira, vão ser histórias completamente separadas, como todo mundo já está acostumado em American Horror Story. Então, diferente de American Horror Story, American Crime Story vai ser completamente focado em uma coisa real. Basicamente você vai ver todo o julgamento de O.J. Simpson, que eu já vou explicar quem que é e qual foi a treta desse cara e tal. Mas enfim, o foco da primeira temporada é o caso do O.J. Simpson, que foi acusado de assassinar a ex-esposa dele. Então, a série vai ter uma quantidade de episódios que vai dividir essa história real nessa quantidade de episódios. Porém, tudo que está acontecendo ali é completamente inspirado em fatos reais, não tem nada de criado, nada de fictício e nada inventado como American Horror Story tem. American Horror Story tem como o enredo principal de todas as temporadas uma história criada pelos escritores da série. Como eu estava dizendo, a primeira temporada inteira vai focar no caso do O.J. Simpson, que era um ex-jogador de futebol americano muito famoso nos Estados Unidos e acabou sendo acusado de um crime extremamente brutal que fez com que o caso tivesse uma repercussão enorme nos Estados Unidos e no mundo inteiro, para falar a verdade. Então assim, eu vou estar explicando o que foi o caso do O.J. Simpson, como foi a conclusão do caso, para vocês entenderem melhor quem são os personagens da série, por que algumas coisas são retratadas da forma que são retratadas na série. Então, logicamente, eu vou estar dando spoilers nesse vídeo, porque o enredo da série é real. Então, tipo assim, tudo que aconteceu na série já aconteceu, e essa história já se concluiu na vida real. Então, na realidade, eu vou estar passando aqui agora o que foi, mas, consequentemente, eu vou estar dizendo o que vai acontecer na série. Então, caso você não queira saber e deixar pro mistério da vida, eu não te aconselho a continuar. O Rental James Simpson foi um grande jogador de futebol americano, detentor de vários recordes nesse esporte, que ficou muito famoso pela sua carreira nos times Buffalo Bills e São Francisco 49ers. Após o fim da carreira dele nos esportes, ele até chegou a fazer algumas aparições em alguns filmes, mas não chegou a seguir uma carreira de ator duradoura nem nada. Em 1967, O.J. Simpson se casou pela primeira vez com Margaret Whitley e eles juntos tiveram 3 filhos. Porém, quando o último filho deles, o mais novinho, tinha 1 ano de idade, ele se afogou na piscina da família e no mesmo ano eles acabaram se divorciando. Porém, durante esse casamento que ele teve com a Margaret, ele conheceu uma garçonete, Nicole Brown, com quem ele começou a ter um relacionamento secreto ao mesmo tempo que ele estava casado. Após alguns anos do divórcio dele com a Margaret, que foi a primeira esposa dele, em 1985 ele oficializou a relação dele com a Nicole Brown no casamento, que foi uma festa enorme e tal, e aí juntos eles tiveram mais 2 filhos. Nessa época o O.J. Simpson já estava aposentado dos esportes e começou a dar alguns defeitos em casa. No mesmo ano que eles se casaram, Nicole Brown relatou à polícia de que ela se escondeu dentro de um carro após uma discussão com ele, e ele pegou um taco de beisebol e simplesmente quebrou todas as janelas do carro que ela estava escondida dentro para continuar a discussão com ela. 7 anos depois do casamento dele com Nicole Brown, em 1992, os dois acabaram se divorciando e aí na época do divórcio descobriram que já tinham mais 3 relatos de agressão do O.J. Simpson a Nicole Brown e que no mesmo ano que eles se divorciaram, ele chegou a invadir a casa dela e ela teve que se esconder na cozinha com medo dele. Então, no dia 12 de junho de 1994, finalmente Nicole Brown foi encontrada morta com seu pescoço cortado, a cabeça quase separada do corpo, e seu amigo, aliás, um amigo de O.J. Simpson e amigo dela também, Ronald Goldman, foi encontrado ao lado dela também morto com 22 facadas. Muitos materiais foram recolhidos da cena do crime e acabou que os resultados desses materiais eram suficientes para incriminar
O.J. Simpson, e 5 dias depois, no dia 17, ele foi acusado. Foi combinado com a polícia pelo advogado do O.J. Simpson de que às 11 horas da manhã ele se apresentaria para se entregar na polícia e que isso ficaria tudo bem, beleza, não teria que ninguém ir lá buscar ele em casa. Porém, ele estava sendo avaliado por alguns médicos, porque ele já tinha dado alguns indícios suicidas e as pessoas estavam com medo dele se matar. E aí, como ele não apareceu às 11 horas, ele estava na casa do amigo dele, Robert Kardashian, que acompanhou todo o processo do julgamento e tal, junto com ele. E aí a polícia resolveu ir até a casa dele buscar ele, já que ele não apareceu para se entregar. E aí, quando a polícia chegou, o O.J. Simpson tinha fugido de casa, e a polícia teve que perseguir ele durante 96 quilômetros, até que eles conseguissem de fato capturar o O.J. Simpson, que aí nesse caso se tornou fugitivo ainda por cima. E nesse mesmo dia que teve a perseguição dele, estava tendo um dos jogos das finais da NBA, e também estava tendo a abertura da Copa do Mundo, e meio que a audiência desses dois eventos esportivos acabou caindo. O O.J. Simpson, logicamente, se declarou inocente, disse que não tinha cometido nenhum daqueles crimes, que aquilo era um absurdo. E o corpo de jurados que julgou o O.J. Simpson na época era formado basicamente 90% das pessoas do corpo de jurados eram negras. E disseram na época que isso foi inclusive uma coisa arranjada pelo próprio advogado dele para que o corpo de jurados conseguisse ser todo formado por negros, porque ele basicamente tentou fazer parecer de que toda aquela acusação e toda aquela perseguição e toda aquela incriminação tinha algum teor racista, de que se o O.J. Simpson não fosse negro, não estaria tendo toda essa conversa e essa discussão em cima do fato dele possivelmente ter assassinado a ex-esposa dele. Em 1995 saiu o veredito final do julgamento de O.J. Simpson e ele foi declarado inocente. O julgamento de O.J. Simpson levou exatos 372 dias. Durante esse tempo foram escutadas mais de 130 testemunhas. E o veredito final, quando foi lido na televisão, bateu um recorde de audiência muito grande, porque mais de 20 milhões de pessoas assistiram. E isso ultrapassou a audiência da chegada do homem à Lua e do funeral do presidente Kennedy. Durante esse processo do julgamento, o ex-marido da promotora Marcia Clark, que foi uma peça bem importante de todo esse processo do julgamento do O.J. Simpson, liberou algumas fotos dela com o peito de fora para a imprensa e meio que eles divulgaram e foi uma confusão gigantesca. E outra confusão bem grande também que rolou nessa época foi que um dos advogados de defesa do O.J. Simpson acabou depois sendo acusado pela esposa, num livro escrito por ela, de frequentemente tê-la agredido durante a relação dos dois. Esse mesmo advogado, Johnny Cochran, que foi acusado de agredir a esposa, ele era um advogado tão importante em Los Angeles que ele já chegou até a defender Michael Jackson. 2 anos depois do veredito final, O.J. Simpson foi condenado a pagar $8 milhões de danos às famílias das vítimas, e um pouco depois ele foi condenado a pagar mais $25 milhões em indenização também à família das vítimas. Nessa época que rolaram essas condenações, depois que ele já tinha sido inocentado, rolaram vários protestos de várias comunidades negras nos Estados Unidos que começaram a dizer que, mais uma vez, toda essa acusação tinha sim um cunho racista e que não estaria acontecendo caso ele não fosse negro. Porém, esses protestos não levaram a nada e no final o O.J. Simpson teve que pagar o dinheiro. Só que ele não tinha dinheiro, então ele começou a leiloar as coisas dele, tipo os troféus e tudo que ele tinha. Mas no final ele não conseguiu arrecadar nem $500 mil com esses leilões dele e ele precisava pagar mais de 30 milhões. Então, em 2007, vários anos depois de toda essa confusão com a polícia, O.J. Simpson voltou ao banco de réus após invadir um quarto de um hotel cassino em Las Vegas, onde ele dizia ter coisas suas lá dentro que ele precisava pegar. E, enfim, ele foi acusado de ter entrado com uma arma nesse quarto e ter rendido 2 pessoas com essa arma para poder pegar de volta as coisas dele. Ele chegou a ser preso, porém pagou $125 mil de fiança e conseguiu ser liberado até o julgamento. Mas a juíza responsável pelo caso pediu que dobrasse esse valor, então ele na verdade teve que pagar $250 mil ao estado de Nevada para conseguir ficar livre da prisão até o julgamento. Em outubro de 2008, o júri encarregado desse caso declarou O.J. Simpson culpado e ele foi condenado a 33 anos de prisão por assalto à mão armada e mais 11 outras acusações. Já na prisão, O.J. Simpson acabou sofrendo algumas agressões, inclusive ele foi espancado um dia no pátio da prisão por um grupo de skinheads que se revoltaram com o fato dele ficar se vangloriando de ter feito sexo com mulheres brancas, e eles não aceitavam isso, então eles foram simplesmente espancaram O.J. Simpson no meio do pátio, e aí depois disso O.J. Simpson passou 3 semanas internado, e hoje em dia dizem que ele mal sai da cela dele, fica lá dentro quieto. A série American Crime Story estreou no Brasil dia 2 de fevereiro pelo FX Brasil, está sendo exibida inclusive ainda pelo FX Brasil, e vai ter como tema principal dessa temporada o caso do O.J. Simpson e todas essas confusões que eu contei pra vocês aqui nesse vídeo. Vai estar contando detalhadamente tudo o que aconteceu e também está trazendo um elenco extremamente talentoso, com inclusive algumas peças que já participaram de American Horror Story. O.J. Simpson está sendo interpretado pelo vencedor do Oscar, Cuba Gooding Jr. Robert Shapiro, que foi o advogado principal do O.J. Simpson nesse caso, está sendo interpretado por John Travolta, que vocês devem conhecer ele, principalmente de musicais, eu acho. Ele fez Grease em Bala de Sábado à Noite, recentemente, não tão recentemente, mas enfim,
Há um tempo atrás ele fez Hairspray. Aquele advogado Johnny Cochran, que eu falei que acabou depois sendo acusado de ter agredido a esposa, que também já defendeu Snoop Dogg, Michael Jackson e várias outras celebridades, está sendo interpretado por Courtney B. Vance, que é um ator bem famoso no teatro, ele não tem tanta participação assim no cinema, mas ele já foi indicado a 3 Tony Awards. O amigo de O.J. Simpson, que aparece na série Robert Kardashian, não tem esse nome por coincidência, na verdade ele é sim o pai verdadeiro de Kim, Khloe e Kourtney Kardashian, aquelas famosas 3 pessoas dos reality shows todos que passam no entertainment. E a esposa do Robert Kardashian, Kris Jenner, que depois adquiriu o nome de Jenner quando ela se casou com Bruce Jenner, que é um ex-atleta americano. Enfim, ela ainda, nessa época, não tinha se envolvido ainda com Bruce Jenner, portanto ela é conhecida como Kris Kardashian, que é a mãe das 3 meninas também. Ela também está na série interpretada por Selma Blair, que também acabou ficando bem famosa pelos papéis dela em Hellboy, e algumas comédias românticas, tipo Tudo Pra Ficar Com Ele, Louco Por Elas, enfim. A promotora Marcia Clark, que é aquela que eu tinha dito que teve as fotos vazadas dela com os seios à mostra, durante a época que ela estava envolvida ali com o julgamento, está sendo interpretada pela Sarah Paulson. A Sarah Paulson, que já tem um relacionamento bem legal com o Ryan Murphy já tem um tempo, na verdade ela é uma das poucas atrizes a ter atuado em todas as 5 temporadas de American Horror Story. Mas é isso, espero que vocês tenham entendido um pouco melhor o que foi o caso O.J. Simpson, caso vocês tenham ficado um pouco perdidos em relação a alguma coisa que já aconteceu nesses primeiros episódios da série, tenha ficado mais esclarecido. A segunda temporada de American Crime Story, pelo que eu já ouvi de boatos, ainda não sei se isso é confirmado, mas a princípio vai ser sobre os estragos que o furacão Katrina causou. Vai também ser bem diferente dessa temporada, então American Crime Story parece ser, assim como American Horror Story, ser aquelas séries que todo ano vão te surpreender com alguma coisa. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, dá like no vídeo se você gostou. Eu vou também estar deixando aqui embaixo a página do Facebook e o site. Também vou estar deixando o link do meu canal, que eu faço vídeos como esse, só que sobre outros assuntos, se vocês quiserem dar uma olhada lá também. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.